Queridos Homo sapiens sapiens da Lazu Edu, eu me chamo Yara Laís Souza e eu sou professora de Biologia da Lazo. E hoje nós vamos ter uma conversa aqui no Ciência de Quinta para falar um pouco sobre esse negócio de Covid-19, coronavírus, novo coronavírus, SARS-CoV-2, o que é isso? E como que a gente está vendo, né, isso afetar a nossa vida em uma proporção muito grande, uma proporção de uma pandemia, afetando a vida de todo mundo. Então, vem com a gente que a gente vai ter uma conversa muito bacana sobre vírus e coronavírus. Bom, primeiramente, vamos começar do início, não é mesmo? O que são os vírus? Há um intenso debate aí dentro da comunidade científica, já um debate que já se estende por anos sobre realmente o que seriam os vírus, né? Na verdade, para a gente poder chegar assim numa conclusão e numa definição completa, a biologia toda, né, como um todo, ela vai ter que passar por uma grande reformulação por conta do próprio conceito do que é vida, né, do que está vivo, o que a gente considera que seja um ser vivo. Então, enquanto esse consenso não chega na comunidade científica, a gente costuma dizer que os vírus, eles são parasitas obrigatórios dos seres vivos, né? Ou seja, as características dos vírus são muito diferentes das características de outros organismos que a gente vê por aí, como, por exemplo, bactérias, fungos, animais, seres humanos e tudo mais. Basicamente, os vírus, eles são um envelope de proteína, que a gente chama de capa proteica ou envelope proteico, e dentro disso tem um material genético. Esse material ele pode ser RNA, no caso dos retrovírus, ou eles podem ser DNA, no caso dos adenovírus. E é sempre um dos dois, tá? Nunca são os dois, como no caso de muitas células, né? Como, por exemplo, as nossas células, elas têm, as células eucariontes, elas têm um material DNA e um material RNA. Isso não vai acontecer com os vírus. Então, uma vez que eles são esses parasitas obrigatórios, eles vão precisar sempre de uma célula para fazerem as suas coisas mais básicas, como, por exemplo, se reproduzir. Eles não vão conseguir perpetuar, né, a sua linhagem viral sem a presença dessa célula. Então, eles são parasitas obrigatórios para eles poderem se reproduzir e perpetuarem e tudo mais. Eles sempre vão precisar da ajuda aí, né, do auxílio, vamos dizer assim, de uma célula viva. Então, basicamente, os vírus, eles são assim. Existe um outro detalhe também sobre os vírus, que é sobre a forma deles. Eles têm muitas formas. Tem uma forma muito legal dos vírus, assim, que parece que é um robozinho, que a gente chama de bacteriofago, ou fagos, né, que são vírus complexos, que é o que a gente chama. Mas grande parte aí dos vírus, eles são bem redondinhos, assim, eles são um círculo. A influenza, né, que é o que causa algumas gripes, resfriados, né, e também causa o H1N1, né, que é uma outra doença também bastante grave, é redondinha. E o coronavírus também tem essa forma redondinha, bem bonitinha, aí, de sua forma física como um vírus. Bom, agora que a gente já viu um pouco sobre essa questão dos vírus, a gente pode entrar, né, no nosso tema principal, que é uma coisa que não tem jeito, todo mundo fala sobre, né? E não tem como a gente ficar sem falar. Afinal de contas, esse trabalho, né, de se assistir vídeos e de ter essa informação científica é um trabalho muito interessante para a conscientização das pessoas. Afinal de contas, todo o conteúdo científico ele precisa ser socializado com todo mundo, né? O conteúdo científico é um conteúdo feito de humanos para a humanidade. Então, é impossível ficar sem falar sobre coronavírus e sobre pandemia, sobre o novo coronavírus e tudo mais, mas a gente vai ver com um pouco mais de detalhes do que se trata aí. Então, o coronavírus, ele é um vírus, né, que a biologia fala que não está vivo, né, não é considerado um ser vivo, porque ele não possui células, né, ele não consegue perpetuar a sua linhagem sem a ajuda de um outro ser, né, considerado vivo, um ser que possui células. E o coronavírus está causando a pandemia atual e a doença que está sendo conhecida por Covid-19.
né, que foi um nome estabelecido pela OMS, mas também tem um outro nome que é novo coronavírus ou apenas coronavírus. É basicamente a mesma coisa. O novo coronavírus, ele é pertencente a uma família de vírus chamado Coronaviride. Os Coronaviride, eles foram descobertos ali em meados dos anos 60, meados dos anos 60, 70, mais ou menos assim. E muitos desses vírus, né, pertencentes a essa família, tiveram o seu genoma sequenciado, né? Ou seja, todo ali o seu material genético foi conhecido e muitas coisas foram descobertas acerca dessa família de vírus, né, do coronavírus. Basicamente, os coronavírus, né, os vírus pertencentes à família dos coronavírus, eles são capazes de causar em seus hospedeiros doenças respiratórias, né, inflamações respiratórias agudas. Existem alguns tipos de coronavírus que vão transmitir essas doenças respiratórias de uma maneira mais branda e não muito grave, inclusive bem semelhante a uma gripe comum, mas não são gripe comuns, tá? É um outro problema. E tem aqueles vírus que vão causar problemas mais graves, que é o caso do SARS-CoV-2. Esse é o nome original do novo coronavírus. Ele causa em seus hospedeiros um problema respiratório muito grave, né? Uma síndrome aguda respiratória. Então, esse é o principal problema, porque as pessoas, né, que têm têm apresentado sintomas da Covid-19, né, e que infelizmente também faleceram em decorrência dessa doença, o principal sintoma foi a falta de ar. Então, essa é a principal característica do SARS-CoV-2. Bom, e por que desse nome, né, de coronavírus e tudo mais? Quando a gente pesquisa na internet, a gente vê várias origens, né, que pesquisadores usam para tentar justificar esse nome. Mas a causa mais difundida para esse nome é que o genoma dos COVID, né, dos vírus pertencentes a essa família, eles são circulares e eles aparentam muito, na verdade eles lembram muito uma coroa. Então, corona viria de uma associação à coroa, né? Pelo fato desse genoma deles ser bem redondinho e realmente ter partes que lembram, né, uma coroa de um rei, uma coroa de uma rainha, algo assim. Então, os pesquisadores acharam isso interessante, esse detalhe interessante, e o nome pegou. Acabou que o nome ficou esse mesmo. Não é a primeira vez que vírus da família dos coronavírus dão as suas carinhas por aí, né? Na verdade, houveram outros problemas também, com surtos bem menores do que os atuais, né? Não chegaram a se tornar grandes pandemias, mas a gente já viu bem o poder, né, que esses vírus eles têm com os seres humanos. Então, basicamente, o que acontece é que eles afetam os seres humanos e afetam outros animais também. Animais que são muito afetados pelos vírus dos coronavírus são camelos, cobras, alguns outros tipos de répteis e os morcegos. Muito provavelmente, né, pelo menos você já deve ter ouvido falar, que a pandemia atual começou por conta dos vírus nos morcegos lá em Wuhan, quando os primeiros casos foram notificados em dezembro de 2019. A gente precisa deixar claro que isso ainda não é uma coisa confirmada. Como essa doença é uma doença nova, então as pesquisas elas ainda estão acontecendo. E descobrir essas coisas, gente, não acontece do dia para a noite. Não acontece principalmente em um ano, né? Tem menos de um ano, mais ou menos, essa pandemia. Então, no futuro, mas no futuro bem próximo, a gente vai sim descobrir se realmente a causa foi por conta ou do consumo da carne de morcego, ou então porque esse vírus acabou sofrendo uma mutação, e vírus sofrem muitas mutações, por isso que a gente toma a vacina da gripe todos os anos, gente, porque todos os anos esse vírus muta,
Então, muito provavelmente foi o que aconteceu, né? Aconteceu uma mutação nesse SARS-CoV-2 que fez com que ele saltasse dos morcegos para os seres humanos. Mas isso não quer dizer que a gente tem que fazer uma caça às buchas aos morcegos, gente. Eles são tão vítimas quanto a gente. Eles também ficam doentes e também morrem, né? Também houve uma diminuição na população desses morcegos por lá. Então, é um problema que a gente pode encaixar como um problema ambiental, porque acaba gerando vários tipos de consequência, né, em vários tipos diferentes de organismos, certo? Então, também não abre margem para xenofobia nenhuma, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vamos ter a consciência com os nossos... Vamos ter a consciência com todas as pessoas também que ficaram doentes e que morreram por ali por Wuhan. Mas os primeiros casos foram notificados em 2019 por lá e desde então, né, o vírus tomou conta do mundo. Atualmente a gente já vê um cenário que já está caminhando para uma melhora, mas essa melhora mesmo só vai acontecer quando nós tivermos a vacina, né? Inclusive, aqui no Ciência de Quinta também já tem um material explicando mais ou menos o que são vacinas, o que são soros. Depois desse vídeo você pode ir lá dar uma olhada. Mas basicamente as vacinas, elas são feitas, são remédios feitos, né, com pedaços inativados de patógenos. Então, quando a gente entra em contato com essa vacina, quando ela chega no nosso corpo, faz com que o nosso corpo crie anticorpos. Então, essas vacinas, elas já estão sendo feitas, tem pelo menos 2, que até o momento que a gente está gravando esse vídeo, são as 2 vacinas mais promissoras. E daqui mais alguns meses, já vamos começar aí a imunização das pessoas ao redor do mundo. Mas ainda é muito importante todas as medidas de profilaxia recomendadas pela OMS, que é o uso de máscara, o uso do álcool em gel e o distanciamento social sempre que você puder. Principalmente evitar os apertos de mão, né, encoste os cotovelos, né, vamos fazer toques de cotovelo e tudo mais. E confiar na ciência, né, gente? Nós temos a ciência, então tudo dará certo com isso. É só uma questão de tempo, porque realmente as coisas, elas não acontecem do dia para a noite como a gente gostaria que acontecesse. Então, eu espero que você tenha gostado dessa edição do Ciência de Quinta. Aproveita para curtir a Lazo nas redes sociais, lá no Facebook e lá no Instagram. E a gente sempre está aqui no aplicativo para fazer com que você tenha o melhor dos seus estudos. Então, toda quinta-feira vai ter um vídeo especial aqui. Beijos e até mais!